Um herói controverso da Marvel, vindo da raça dos Eternos, mas de fora da Terra, e que já foi até mesmo um Vingador. Um herói não tão conhecido, mas o seu irmão vilão é, porque ele é irmão de Thanos, o Titã Louco. Esse é Eros, o Star Fox. Mas antes de falar dele, eu recomendo que você assista ao vídeo que eu já fiz aqui sobre a origem dos Eternos. E daí você vai entender melhor a origem da colônia de Titã e, consequentemente, do próprio Eros. Mas se você já assistiu o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Eros foi criado por Jim Starlin e Mike Friedrich, surgindo pela primeira vez na revista Iron Man número 55 de 1972. Depois da criação dos Eternos na Terra e da separação entre os irmãos Zuras e Alars, a colônia de Eternos na Lua Titã começou a surgir com Alars rebatizado agora como Mentor. Mentor e Sui-San tiveram 2 filhos. O seu filho mais velho era um Eterno que nasceu com uma doença chamada Síndrome Deviante. E esse filho é ninguém menos que Thanos, o Titã Louco. Mas Mentor e Sui-San tiveram um segundo filho depois dele, o jovem Eron, que era totalmente o oposto do seu irmão Thanos em todos os sentidos. Eron começou a ter interesse pelo sexo oposto desde os 5 anos de idade, e por isso foi rebatizado com o nome do deus grego do amor e da luxúria, e assim ele passou a se chamar de Eros. Eros era extremamente bonito e cresceu só querendo saber de diversão, sendo totalmente despreocupado, até que o seu irmão Thanos fez o primeiro grande ataque contra a Titã, um ataque que matou a sua mãe. E assim, Eros passou a levar a vida um pouco mais a sério. Com poderes de um Eterno então, Eros se juntou ao herói Kree Mar-Vell, o Capitão Marvel, e aos Vingadores na luta contra Thanos, causando assim a primeira grande derrota do Titã Louco em 1974. Sem mais essa pressão de parar o próprio irmão então, Eros voltou à sua busca por prazer e diversão. Dessa vez visitando vários planetas pelo universo. Nessa época, ele conheceu vários mundos e várias pessoas, como a sua amante Heather Delight e outros conhecidos como Pip, o Troll. Mas Eros se tornou grande amigo do próprio Capitão Marvel, quem ele sempre encontrava nas suas viagens pela galáxia. Então, com uma forte amizade entre eles, antes de Mar-Vell morrer de câncer em 1982, o capitão fez Eros prometer que cuidaria da sua amada Elysius. Eros honrou a sua promessa, até que Elysius, percebendo o desejo de Eros de viajar pelo universo, o libertou da sua promessa. Assim, ele procurou por um planeta com mais aventura e mais adequado aos seus prazeres, lembrando assim da Terra. Eros já tinha conhecido os Vingadores, então assim que chegou no planeta, ele foi até a equipe e pediu para se tornar um integrante do grupo. Depois de algumas conversas então, até mesmo pela desconfiança de Eros ser irmão de Thanos, ele foi aceito como membro em treinamento. Mas a Vespa sugeriu que ele adotasse um codinome, algo menos provocativo que Eros. Algo que fizesse referência a ele ser um homem das estrelas. Algo como Star Fox. E assim, o Star Fox fez parte dos Vingadores em 1983. Monica Rambeau fazia parte da equipe nessa época também, usando o nome de Capitã Marvel. E Eros não concordava muito com ela usando o título do seu grande amigo Mar-Vell. Mas depois de vê-la em ação algumas vezes, ele percebeu que Monica era realmente digna do título. Lutando contra vários inimigos nesse período, o Star Fox foi ganhando a confiança dos Vingadores, até que em 1985, Monica Rambeau foi sequestrada por Nebula. E aí, Eros descobre que ela era uma espécie de neta de Thanos, ou seja, a sua sobrinha neta. Assim, ele decide partir para o cosmos atrás de Nebula, deixando a Terra e os Vingadores. Eros foi inclusive com o Senhor do Fogo, porque Nebula destruiu parte do seu planeta natal, Xandar, e o Senhor do Fogo queria vingança.
Eles passaram bastante tempo nessa busca até que voltaram para Titã, mas em 1991 acontece a saga Desafio Infinito, onde Thanos consegue a manopla completa com as joias do infinito. Desse jeito, ele captura Eros para que o seu irmão veja a sua vitória. Inclusive, Thanos apaga a boca de Eros com a manopla para que ele não use os seus poderes de persuasão para se libertar. E Thanos também captura sua neta Nebula. Então, quando Adam Warlock consegue recuperar a manopla e derrotar Thanos, Eros é libertado e fica com Nebula capturada, a levando em custódia de volta para Titã. A partir daí, Eros voltaria para ajudar os Vingadores mais algumas vezes nos anos 90 e 2000, mas sempre em pequenas aparições e sem muito destaque, sendo uma espécie de membro reserva. Em 2001, no Desafio Celestial, Eros juntou um grupo de alguns Eternos de Titã contra Thanos mais uma vez, mas nem assim eles foram páreo contra o Titã louco. Inclusive, ele foi mantido preso até ser resgatado pelos Vingadores. Em 2002, Eros lutou contra o viajante do tempo Thanatos, e teve ajuda até mesmo de Genis Vel, o filho do seu grande amigo Mar-Vell. Até que em 2006, uma grande polêmica assolou a vida de Eros. Ele foi levado a julgamento por assédio sexual, sendo acusado por usar os seus poderes para seduzir uma mulher casada. Eros foi defendido pela advogada Jennifer Walters, a She-Hulk. Mas acontece que Eros e a She-Hulk já tiveram um certo relacionamento e ela começou a suspeitar que Eros tinha usado seus poderes nela também. Até o júri do caso acreditava que Eros usava os seus poderes ali para influenciar no julgamento. Então, quando ele foi confrontado pela She-Hulk sobre tudo isso, Eros não respondeu e foi atacado por ela até deixá-lo inconsciente. Nesse momento, Mentor, o seu pai, teletransporta Eros para Titã, onde ali ele próprio convoca um júri, com a She-Hulk também, para julgar o caso do seu filho. Até mesmo Thanos faz parte do caso, dizendo que Eros foi quem o influenciou a se apaixonar pela morte. E se isso fosse verdade, Eros seria culpado por todas as mortes e genocídios causados por Thanos. Assim, fazendo uma sondagem mental, é revelado que foi Thanos quem implantou todas essas memórias falsas de abusos na mente do seu irmão, exatamente para que ele fosse considerado culpado. Com isso, a farsa é descoberta e Eros é inocentado. Mas pelo trauma da situação, Eros pede para a Serpente da Lua retirar telepaticamente esses seus poderes de influenciar as emoções das pessoas, assim bloqueando esse seu poder completamente. Com isso, Eros só é visto quase 10 anos depois, em 2015, onde é mostrado voltando à vida de curtição despreocupada em Titã, até que Ultron ataca o planeta. E isso faz com que ele se reúna mais uma vez com os Vingadores, agora na HQ, A Ira de Ultron. Em 2017, Eros fica no meio de mais um conflito familiar quando Thanos e o seu filho Tane entram em confronto. Inclusive com Tane incorporando parte da Força Fênix, e mesmo assim, Thanos é o vitorioso. Mas em 2018, Thanos é morto pela sua filha Gamora. E Eros encontra um testamento dentro do corpo do seu irmão. Acontece que Thanos tinha planos de voltar, usando a sua essência num corpo que fosse compatível para o seu novo despertar. Eros reuniu até mesmo alguns super seres, os chamando de Dark Guardians, na intenção de capturar Gamora dos Guardiões da Galáxia, acreditando que ela era o alvo da ressurreição de Thanos, por ser a sua filha adotiva. Mas acontece que o alvo era ele próprio. Desse jeito, é Gamora quem tenta evitar a ressurreição de Thanos, matando o seu tio Eros. E esse é o status atual do Star Fox nos quadrinhos desde 2019. Mesmo sendo da colônia de Titã, Eros é um Eterno, então ele tem a energia cósmica que os Eternos possuem, além de ter todos os seus atributos elevados como super força, super resistência, super velocidade, controle de energia, voo e tudo mais.
mas o seu grande destaque é o controle e manipulação de emoções, podendo afetar as pessoas, principalmente estimulando os centros de prazer do cérebro. E às vezes, só a sua presença e carisma já afetam as pessoas ao seu redor. Isso só não funciona em alguns seres que não têm esses estímulos, como por exemplo o Hulk e claro, o seu próprio irmão Thanos. Thanos é o maior inimigo de Eros, mas a pedido do seu pai mentor, uma vez por ano os dois se encontram num lugar remoto do universo chamado de A Trégua, onde eles ficam em paz e até trocam presentes, para lembrar que apesar de tudo, eles ainda têm o mesmo sangue. Eles ainda são irmãos. Fora dos quadrinhos, o Star Fox nunca teve destaque nos jogos nem nas animações, mas está ganhando agora um destaque no cinema, com menção no MCU em 2021 no filme Eternos. Totalmente oposto a Thanos em aparência, ambições e personalidade, Eros sempre foi despreocupado, querendo saber mais de diversão do que de responsabilidade. Mas quando é necessário, ele mostra o seu empenho e valor. Viajando pelo universo Marvel, ele sempre fez várias amizades e é querido por muitos personagens como o Capitão Marvel, Quasar, Pip o Troll e até mesmo Adam Warlock. Mas fica, na verdade, o questionamento se eles realmente são seus amigos ou são só afetados pelo seu sorriso carismático. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Eros, o Star Fox. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.